Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E nós não poderíamos deixar de passar nesse mês de novembro sem falar sobre câncer de próstata, o Novembro Azul. E o meu convidado novamente está aqui, e é um grande prazer recebê-lo, falando sobre isso, que é o Dr. Auro Felipe Norberto Duarte. Isso. Né? Mais uma vez, então, da outra vez ele falou sobre sexualidade masculina, teve uma grande repercussão, e vocês que estão aí em casa assistindo, não deixem de assistir também essa entrevista que ele falou sobre isso, e que agora, então, hoje nós falamos de um assunto muito sério para os homens, e que isso vai fazer com que vocês tenham uma noção maior do que seja, porque muitas vezes vocês podem estarem lendo no Google, vocês podem estarem lendo em alguma revista, mas nada como pegar isso aí de alguém que trata disso todos os dias. Doutor Auro, um prazer imenso tê-lo aqui novamente. Prazer em participar do programa, Douglas, e te agradeço também essa oportunidade que a gente tem. Nós, urologistas de todo o Brasil, nos empenhamos muito no mês de novembro, né, que já é tradicional, Novembro Azul, para divulgarmos a importância que tem o câncer de próstata na saúde masculina, pela frequência com que a doença ocorre, e por ser uma doença, principalmente, com a oportunidade de a gente curar se descoberta numa fase inicial. Né? Daí tem essas campanhas, as campanhas hoje com Outubro Rosa, com Novembro Azul, que foram as duas iniciais, e hoje tem, através das cores, tem se caracterizado por várias campanhas de prevenção de doenças durante o ano. Elas têm essa importância grande de esclarecer a população, de dar informações necessárias para a gente cuidar da nossa saúde. E os homens estão se cuidando, na realidade? Eu acredito que hoje tem uma convicção grande da necessidade de fazer os exames todos, né? A prevenção do câncer de próstata, que na realidade o termo prevenção do câncer não é o termo correto, né? A gente previne o câncer avançado, porque quando tu vai no urologista, tu não tem como evitar que uma doença ocorra, que isso sim seria prevenção. Por exemplo, se tu não fumar, tu está diminuindo a possibilidade de tu ter um câncer de pulmão, de ter um câncer de bexiga mesmo. Mas quando tu está indo buscar um médico nos exames anuais do câncer de próstata, que a gente chama de prevenção, tu está prevenindo de ter uma doença avançada. Ou seja, tu quer descobri-la na fase inicial, em que ela é quase 100% curável. Né? Então é um exame que tu não faz à toa, não é lá para te chegar na frente do médico e ele te dizer, tu está com tumor, não tem o que fazer, tchau para ti, vai para casa. Então, não, tu sempre tem que fazer, mesmo na doença avançada a gente tem o que fazer hoje, mas o momento da cura da doença é se tu pega ela na fase inicial. Então, nesse momento em que se consegue abordar o paciente com um nódulozinho pequeno dentro da próstata, é o momento ideal dele chegar até nós no consultório. Muitas vezes chega já avançado? Ainda se vê muito tumor avançado, e nós temos uma particularidade agora. Eu tive num congresso agora, faz 2 dias que retornei de lá, o Congresso Sul Brasileiro, que é um congresso aqui da nossa região, que é um congresso que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É um congresso que tem a cada 2 anos, mas é um congresso de extrema qualidade, pela qualidade da urologia nessas regiões, né? E vem muitos representantes da Europa, dos Estados Unidos, que dão palestras, dão conferências para nós. E teve um trabalho muito interessante de um colega de Porto Alegre que apresentou, ele fez uma estatística do índice de diagnóstico dos tumores de próstata avançado agora pós-pandemia. O que aconteceu? Com o negócio do fica em casa, como se só existisse uma doença, isso trouxe um transtorno muito grande, e na parte de oncologia, na parte de tumores, começaram a surgir agora, nesse ano, que as pessoas tiveram mais liberdade de circulação, e inclusive de circular até o consultório dos seus médicos, um diagnóstico muito maior de câncer de próstata em estágio já mais avançado. Então são pacientes que tinham tumores às vezes um pouquinho mais agressivos, que caso tivesse ido ao seu médico, talvez nesses últimos 2 anos, tivesse tido a oportunidade de pegá-los numa fase inicial e curar esses tumores. Então esse foi mais um transtorno que o Covid nos trouxe, né? Era uma política de saúde que era preconizada como necessária. A doença do Covid, ela nos pegou de muita surpresa, por isso eu sou muito receoso assim, em fazer qualquer crítica a qualquer tipo de postura. Uma doença que surgiu de repente, no meio do médico, no meio
da política, no meio dos administradores, né? Mas não se pode negar que a postura de, todo mundo fechado em casa, trouxe transtornos importantes na medicina, principalmente na descoberta precoce de doenças, porque as pessoas simplesmente pararam de ir nos seus médicos, né? Então isso foi bem complicadinho. Isso é verdade. Em outras áreas também da medicina, que era sempre anual a parte preventiva, se deixou de ir, e por demais, passando 1 ano, 2 anos, né? Há um agravamento também, no caso até mesmo da situação, né? Do tumor o tumor, qualquer neoplasia em 2 anos, por menos agressiva que ela seja, ela vai ter alguma modificação, né? Tanto é que essa é a característica das neoplasias, dos tumores malignos, como se chama, né? Ela tem uma evolução em termos de crescimento local, de ação sobre o tecido localizado, onde ela se localiza, e depois ela acaba se espalhando, evoluindo para outros órgãos. Mas assim, dentro da tua pergunta inicial, que seria se as pessoas estão indo procurar um médico. Antes tinha um grande mito da questão do toque retal, tudo, e inclusive tem uma história muito engraçada, tem um urologista que escreve num congresso paulista de alguns anos atrás, ele lançou um livrinho lá, com um livro de umas 70, 80 páginas, só com piadas de urologista, para te ver o que eram, o que envolve isso aí, né? Uhum. Então todo mundo tem uma piadinha de urologista, tal, aquela coisa e tal. Isso hoje já caiu mais ou menos por terra, né? De fazer o exame de toque retal, todo mundo sabe que não tem nada a ver com sexualidade. É um exame físico, como tu examinar a tua orelha, como tu examinar a tua garganta, como examinar qualquer cavidade no corpo, né? Então é necessário fazer o toque para que se examine fisicamente o paciente. A próstata, ela tem uma anatomia em que ela fica encostadinha no reto, no intestino, ela não fica dentro do intestino, que é um equívoco que as pessoas têm, às vezes, de imaginário da sua anatomia, mas ela fica encostadinha. E como o intestino é muito fininho, é muito fácil, pelo dedo, tu palpar a próstata. Uhum. E essa palpação nos permite ver se tem algum nódulo, alguma variação da anatomia. O que acontece mesmo é que muita gente não vai no médico, não é por questões de medo do toque, ou preconceito de fazer toque, esse tipo de coisa. Muita gente não vai porque tem uma certa preguiça de ir, não é? E eu sempre digo assim, hoje inclusive falei de manhã com outros colegas do jornalismo, o grande inimigo do câncer de próstata, Douglas, é que ele não dá sintomas, né? Então as pessoas ficam esperando ter dificuldades para urinar, ficam esperando ter algum sangramento urinário, ficam esperando ter algum tipo de desconforto qualquer para procurar ser um médico. Esse tipo de situação, ele ocorre num outro tipo de doença, que é a hiperplasia benigna, que é quando o homem aumenta o volume da sua próstata, ela começa a comprimir a uretra, então ele fica com jato mais fino, fica tendo dificuldades para urinar, e esse tipo de situação ocorre nesse tipo de doença. O câncer de próstata é um nódulozinho, uma pequena bolinha, vamos usar um termo mais simples de entender assim, endurecida, que na imensa maioria das vezes se cria na parte mais externa da próstata, mais na parte periférica do órgão, e essa localização não atrapalha o fluxo da urina. Também não vai dar nenhum tipo de sangramento urinário, não vai dar dificuldades para urinar, o paciente vai continuar urinando normalmente como ele urinou a vida inteira, porque o nódulo vai crescendo numa área em que ele não comprime o canal da urina, por isso não dá sintoma algum nessa fase inicial. Ele poderá dar sintomas numa fase já muito avançada ou se ele for acompanhado do crescimento da próstata, o que não ocorre necessariamente. Sim. A evolução da medicina é constante, diária, né? Meios diagnósticos como o toque retal, como o exame de sangue. E eu acredito que também vem evoluindo em outras situações também para se ter um diagnóstico mais avançado relacionado a isso. Então, nessa situação, né, da cultura, falando também da piada, né, pelo toque retal, será que também pelo toque retal muitos homens não deixam de ir? Será que não teria um meio futuro de ter algo que fosse tão assertivo quanto o toque retal? Assim, como a gente falou antes, a gente conversando, eu acredito que a maioria das pessoas, dos homens hoje, a gente não tem na realidade um levantamento muito claro disso, assim, eu sei pacientes que chegam até o consultório e pedem para não fazer o toque retal, que é uma minoria muito, muito pequena. A imensa maioria dos pacientes que vão lá fazer a avaliação da próstata
se dispõem naturalmente a ser examinados. Tá? É muito raro um paciente dizer, não, doutor, vou deixar só com o exame de sangue, eu não quero fazer toque, porque eu acho que não é bom, tal, coisa e tal. Esse tipo de situação hoje realmente é muito rara, mas isso não é uma estatística real, né? Sim. Porque o que acontece? Como tu diz, talvez alguns não vá nem até o consultório. E aí é o problema, né? Porque tu não consegue nem conversar com ele em termos de qual a rotina de acompanhamento, de monitoramento, porque ele não aparece no consultório em função do toque retal. Então realmente a gente não tem claro sobre isso. Que isso existe, existe. O que é importante é as pessoas entenderem que o exame médico não tem nada a ver com um ato sexual. O ato sexual é uma opção de cada um, de ser heterossexual, homossexual, bissexual, uma opção que cada um tem a sua e vive na sua intimidade. Ali nós temos um exame médico. Ninguém vai mudar a sua opção sexual por ir num médico ser examinado. Sim. Isso não existe de forma alguma. Mas que ainda tem alguma cultura nesse sentido, tem. Tá? E em termos de exame, o que nós temos? O PSA, que é o exame de sangue, que surgiu há mais de 25 anos e entrou na rotina da avaliação há pouco mais de 20 anos, ele é um exame que contribuiu muito no diagnóstico precoce da doença. Muito, muito. Por quê? Porque o PSA é um termo que é usado em inglês que significa antígeno prostático específico em português. Ou seja, é um produto que é específico da próstata. É a próstata que libera esse tipo de tecido. Então, qualquer agressão ao tecido prostático faz com que o PSA suba bastante. O tumor vai destruindo o tecido da próstata e vai provocando a elevação do PSA. É uma elevação que é lenta no início, depois se torna um pouquinho mais rápida. Então, ele é importantíssimo para o nosso diagnóstico. Tá? Existem situações de suba abrupta do PSA. O cara está lá com PSA de 0,8 e chega lá apavorado no consultório com PSA de 25. Né? Isto geralmente não é tumor, então a pessoa não precisa se assustar, mas tem que procurar o seu médico. Isso geralmente é provocado por um processo inflamatório na próstata. Não é comum o tumor de próstata ter esse tipo de elevação muito rápida, assim, em questão de um ano ou de poucos meses, de uma hora para outra, ele subir, ele disparar. Então o PSA tem essa importância grande, existem alguns critérios que a gente usa hoje. Não adianta usar aquela tabelinha do laboratório, aquilo ali é bobagem, foi abandonado hoje. Até esse dia eu conversei com um colega do laboratório, não sei por que aquilo ainda segue sendo citado, porque não existe essa questão do PSA normal até 4, PSA fora do normal acima de 4, uma tabelinha que eles põem pela idade ali também é totalmente equivocado. O PSA é um exame individualizado. A gente tem que comparar o PSA com o PSA do próprio indivíduo e ver o quanto ele varia de um ano para o outro, que é a velocidade de crescimento do PSA. A gente tem que correlacionar o PSA com o volume, com o tamanho da próstata, que se chama densidade do PSA. Então esse é outro dado importante para nós. Tá? E ver se não existe alguma doença concomitante ali que atinja a próstata que possa também provocar variações do PSA. Esse é um dado. O que acontece no PSA? Por que ele não pode ser feito só o PSA? Porque justamente por ele ser específico da próstata, os tumores que são mais diferentes, tá? Que são os tumores que o termo se chama indiferenciados, ou seja, são tumores diferentes do tecido prostático normal. Eles não alteram o PSA na fase inicial. E justamente esse tipo de tumor são os mais agressivos, são os que a gente tem que ter uma preocupação maior. São os que a gente tem que ter o máximo de precocidade na intervenção para o tratamento. Se a gente for esperar muito, esse tipo de tumor vai se alastrar, passar para outros órgãos de forma muito rápida. Por isso, o toque retal consegue identificar nódulos em algumas situações que o PSA, por exemplo, está em 0,8. E justamente nessas situações existe uma preocupação maior, que podem ser tumores mais agressivos. Exames de imagem. O ultrassom não mostra câncer de próstata, pessoal. Não é exame para isso. Por quê? Porque o tecido normal e o tecido tumoral são iguais no ultrassom. Então não se consegue, através daquele exame, verificar se alguém tem câncer de próstata. Tu verifica o tamanho da próstata, se tu está com alguma urina retida, esse tipo de situação, tu consegue ver pelo ultrassom. Mas agora o câncer de próstata por ultrassom não é possível a gente verificar. Vocês viram só? Estão gostando? Daqui a pouquinho tem mais, hein? Tem mais coisas legais aí para vocês escutarem. E saberem também. Até breve.
Voltamos então, segundo bloco, falando sobre câncer de próstata, e o Dr. Lauro estava falando sobre meios diagnósticos. Falou sobre o ultrassom e vai seguir falando nessa linha. Dentro do diagnóstico do câncer de próstata, que o Douglas me perguntou antes sobre a necessidade ainda de se fazer o toque, por que ele é recomendado, né? Que é aquilo que a gente conversou no bloco anterior. Sobre questões de exame de imagem, nós temos um exame novo, que é relativamente novo, que já tem algum tempo aqui em Santa Maria, em alguns centros de radiologia aqui da nossa cidade, e que se chama ressonância magnética multiparamétrica. Esse exame é um exame que também é usado para identificação em câncer de mama, que é um exame que nos trouxe uma possibilidade de diagnóstico dessas doenças também de uma forma muito precoce. E ele hoje é utilizado no câncer, e esse sim é um exame de imagem que pode mostrar nodulações da área prostática suspeitas de ter um tumorzinho pequeno ali dentro. Ele tem duas vantagens. Uma, como eu disse anteriormente, o ultrassom não mostra o câncer de próstata, tá? Porque o tecido normal e o tecido canceroso são iguais no ultrassom, então não tem como tu fazer o diagnóstico. A ressonância é diferente. Tem uma classificação ali que se chama classificação de Pierheads, que dependendo do índice da classificação, mostra áreas com pequena suspeita, média suspeita, até altíssima suspeita de neoplasia. Ele tem algumas vantagens, tá? Uma delas é que se precisar fazer uma biópsia do paciente, ele mostra para o radiologista que vai fazer a biópsia a área onde tem o provável tumor. Então, muitas vezes, facilita a biópsia da próstata. Ele não é um exame que feche diagnóstico. O que fecha o diagnóstico do tumor é a biópsia. Até porque a ressonância, em algumas situações, pode mostrar a presença de um tumor num cantinho da próstata e tu faz biópsia e tem em vários outros pontos da próstata, às vezes, a presença do tumor. Então, a biópsia tem que ser feita sempre. Ninguém pode ser operado ou fazer radioterapia ou qualquer tipo de tratamento sem ter a biópsia. Esse que é o diagnóstico definitivo. Mas é um exame de imagem que pode nos auxiliar bastante no diagnóstico em termos de procura do tumor de forma mais precoce, né? E as causas? A causa do câncer de próstata ela já foi muito buscada, assim, em termos de alguma coisa alimentar, algumas coisas em termos de atividade física, em termos de hábitos como ser fumante, uso de drogas, uso de medicamentos. E não se tem assim claramente uma coisa que eu te digo, tu tem um câncer de próstata porque tu ingeriu tal remédio, ou bebeu tal bebida, ou fez esse tipo de situação. O que a gente tem assim em termos do nosso dia a dia que pode influenciar na doença ou não? Tá? São trabalhos que têm pesquisados e aprofundados. Uma, atividade física. Vamos começar pela atividade física. A atividade física ela não previne câncer de próstata. Entre as pessoas que são atletas e pessoas que são totalmente sem atividade física nenhuma, elas têm o mesmo índice do câncer de próstata. Mas o que se vê que a atividade física faz com que o tumor tenha um comportamento menos agressivo e de evolução mais lenta. Isso pelo sistema imunitário que é melhorado com a atividade física. Isso já é um clássico em oncologia como um todo, né? Sabe que pessoas que têm uma boa atividade física, um trabalho aeróbico bom com o seu corpo, eles conseguem ter uma capacidade de tratar, de evoluir com o tumor melhor. Isso funciona também no câncer de próstata. Existem questões raciais, tanto é que as pessoas que são afrodescendentes, elas têm necessidade de fazer mais precocemente o exame com o seu urologista. É recomendado a partir dos 40 anos. A gente não falou ainda dentro da idade, mas podemos pegar o gancho e falar sobre isso. O que se recomenda hoje pelas sociedades, a sociedade brasileira, pelas sociedades em geral, é que todos os homens façam o exame a partir dos 50 anos. Né? E se prolongue fazendo o exame à medida que o urologista achar necessário, até no mínimo 75 anos fazendo o toque, tudo seguindo acompanhando. Tá? Homens que são afrodescendentes, que têm histórico de câncer de próstata na sua família principalmente, existem alguns estudos sobre o histórico de câncer de mama também, que tem uma chance maior, um índice aumentado desse tipo de neoplasia, e é necessário também iniciar os 40 anos de idade mais precocemente para tentar identificar potenciais tumores que possam surgir em jovens que sempre, no caso da próstata, acabam sendo mais agressivos
e com o potencial de causar mais dano do que surgindo em homens de mais idade. O tumor, quando descoberto, por exemplo, depois dos 80 anos, dificilmente ele tem uma evolução rápida. O comportamento dele geralmente é de um tumor muito lento, de evolução muito pequena, e a imensa maioria dos pacientes, muitas vezes, não precisa nem tratar. Tu trata alguns sintomas de obstrução que o crescimento da próstata possa dar, mas não há necessidade de um tratamento mais radical, porque o próprio tumor acaba não evoluindo. Então a gente tem que considerar isso também, a questão da idade. Essa busca do diagnóstico que a gente estava falando antes é importante dentro dessa faixa etária. Todos os homens a partir de 50 anos e homens com algum risco maior a partir dos 40 anos de idade. Falando em tecnologia, assim, nós temos uma notícia maravilhosa aqui, talvez várias pessoas já sabem, que já foi bem divulgado, que é a questão do nosso Hospital de Caridade, que adquiriu um robô agora, que já foi comprado, é negócio fechado já. Ele adquiriu o DaVinci Xi, que é o robô mais moderno que existe no mundo hoje. Não existe nada que a gente possa dizer que tenha uma tecnologia de ponta maior que essa. São os robôs de maior qualidade que existe. Eu, inclusive, tive uma cirurgia agora de câncer de próstata com colegas lá de Porto Alegre, onde tem o XI, no Hospital da Santa Casa, que é um grande centro de aprendizado ali do uso do robô, da robótica, não só para a urologia como um todo, né? E é um ganho espetacular. A imagem que se tem, a capacidade de se fazer uma preservação melhor dos nervos, da própria uretra, é muito boa. Então, a tecnologia que nós temos, tem vários colegas que vão fazer um treinamento para isso agora, e nós temos aqui na nossa região o único robô que tem nessa região aqui. Hoje nós temos em Porto Alegre alguns robôs, parece que está sendo adquirido em Passo Fundo, acho que tem também, e algumas cidades, eu não sei te citar todas que tem, mas o DaVinci Xi, que é o considerado melhor robô hoje à disposição, são menos ainda. Para ter uma ideia, só existem 2 desses em Porto Alegre hoje, que tem essa qualidade do robô que a gente está adquirindo. O que ele vai trazer de vantagem em relação aos demais procedimentos? A questão da robótica, ela tem assim, ela é importante porque, diferente da laparoscopia, que cada um meio que aprendeu por si, todo mundo era meio autodidata quando surgiu a videolaparoscopia. Isso o que acontece? Quem pagou por isso acabou sendo os pacientes, porque as pessoas tiveram tudo. Em termos de medicina, tem curva de aprendizado, né? Então o pessoal ia aprendendo, ia fazendo os erros ali e acabava se tornando cirurgias muito longas, muito difíceis. O robô, principalmente na questão do DaVinci, ele tem um programa de treinamento. Então tu tem que fazer o acompanhamento de várias cirurgias num simulador ali, são horas e horas que tu fica num simulador que é muito parecido com a própria prática da cirurgia em si. Depois tu faz algumas cirurgias acompanhando com o teu orientador, com o proctor que chama, que ele vai operar e tu vai estar junto, vendo os passos da cirurgia. E depois as tuas primeiras cirurgias, num número grande de cirurgias, tem que ter um proctor junto, para até ele te dizer, tu está apto e formado, capacitado para o exercício do teu trabalho cirúrgico dentro do robô. Tá? Então isso já é uma coisa muito boa que protege os pacientes de pagar pelo preço do aprendizado do cirurgião. Né? Então tu só vai se submeter a cirurgiões que estão com um treinamento pronto para fazer o uso do robô. A vantagem é uma coisa que tem algumas vantagens em termos de sangramento, algumas vantagens, no caso da próstata, de preservação do nervo, teoricamente tem um índice de disfunção erétil menor, uma preservação mais adequada da uretra em termos de manter a continência urinária. Só que isso, assim, Douglas, é muito relativo também para cada cirurgião, como cada um aprende. Que o robô é tu que vai comandar o robô, depende de algumas situações especiais. Dentro da cirurgia aberta, existem cirurgiões que têm um índice de incontinência urinária maior do que outros. Tem uns que têm um índice de disfunção erétil maior do que outros. E tem questões próprias do próprio tumor, né? Esta é outra vantagem importante, pessoal, da gente fazer o exame precocemente. Se tu conseguir fazer o exame que o nódulo é muito pequenininho, tu consegue
preservar o feixe vasculo nervoso, ou seja, os nervos responsáveis pela ereção. Tu consegue preservar de forma mais adequada se o tumor for pequeno e longe do feixe. Se tu chega com um tumor muito grande lá, tu vai ter que cortar o feixe nervoso também, senão tu vai deixar tumor lá dentro. Daí a importância também de fazer o exame precoce por causa disso. No caso da robótica, tu tem uma visualização melhor. Mas é importante também que a gente não pode vender ilusões, né? A gente não pode achar que o robô chegou ali e que vai ser um negócio, senta lá e diz, o Alexa, opera a próstata aí, e tu fica sentado na poltrona e o robô faz sozinho um trabalho espetacular, maravilhoso. Pode ser que daqui até 100 anos exista isso, mas por enquanto não é assim que funciona. Que aconteça. Ele nos dá uma visualização melhor, tudo, mas ele tem complicações, ele não tem um índice de cura apresentado até o momento maior do que o da cirurgia aberta. Tá? Isso pode ser que com o tempo, com o andar da tecnologia e com o aprendizado da própria técnica, isso vai melhorando. Mas é o futuro, ele está aí, está presente, não tem como a gente sair dele. E acho que ele vai nos agregar com o tempo grandes vantagens em termos de resultados. Né? Pode ser até que ele atenda um volume também de cirurgias maior, conforme a curva de aprendizado que tem que estar por detrás. Sim, a tendência é que, sim, hoje ele já não é só usado para a cirurgia da próstata, né? Tanto é que os cirurgiões gerais ele tem uma grande vantagem técnica para o cirurgião na cirurgia pélvica. Aqui envolve a coloproctologia, envolve a parte da ginecologia e a parte do urologista. Sim. Por que ele tem essa grande vantagem? A cirurgia da próstata sempre foi considerada uma das cirurgias mais difíceis de serem feitas. O cirurgião tem que ter uma formação muito boa em região pélvica ali, porque tu opera um órgão embaixo de um osso, que é o osso da bacia. Sim. Então tu opera, é diferente de tu operar, por exemplo, com a barriga aberta aqui, enxergar tudo e estar ali trabalhando tranquilamente. Tu opera embaixo do osso e tem pessoas, inclusive tem anatomia que é totalmente escondido o órgão lá dentro. Sim. Então tu tem que ter uma capacidade de entender aquela anatomia, palpar, entender. E o robô nos dá essa visão direta ali, tu tem num vídeo, numa tela enorme, a visualização através de uma câmera de alta resolução que nos permite chegar de maneira mais adequada naquela região. Então isso é uma das grandes vantagens. Mas com a formação, com o aprendizado, ela também vem para ser usada em cirurgias gerais, em cirurgias bariátricas, em várias cirurgias que o robô está sendo consagrado aí. Doutor Áureo, aquela mensagem de conscientização para quem está nos assistindo desse Novembro Azul. Bom, e agradecendo ao Douglas por essa oportunidade, né, eu peço para vocês que façam seu exame, dentro daquilo que a gente conversou anteriormente, todos os homens a partir de 50 anos, as populações de risco que a gente já citou aqui a partir dos 40 anos de idade, e o mais importante, pessoal, eu convido vocês a fazer um exame para mim poder dizer, ó, tu tá com tumor e tu tem cura. Eu não vou dizer para vocês, eu descobri esse tumorzinho aqui pequenininho, junta o teu testamento, vai para cá, não. Me permitam dizer essa frase para vocês. Vocês têm um tumorzinho que foi descoberto agora e ele tem cura. E só depende de vocês irem precocemente no médico. Isso. Doutor Áureo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Sempre convidado. Vamos convidar mais vezes aqui. E você que está nos assistindo, conscientize-se de que nós, homens, precisamos fazer esse exame para que não haja consequências piores. E, inclusive, as mulheres que estão do lado dos seus maridos, né, façam também essa situação, fazer com que seja importante para o seu marido. Tá bom? Então, para vocês, uma excelente noite e até a próxima!